As pessoas que evitam vínculos profundos raramente se reconhecem como alguém que tem medo de se conectar. Na maioria das vezes, elas se enxergam como independentes, lúcidas, racionais ou seletivas demais para se envolver com qualquer um. Existe uma narrativa interna muito bem construída que sustenta essa postura, e ela costuma soar madura, consciente e até admirável. O problema é que por trás dessa imagem existe quase sempre uma estrutura emocional marcada pela autoproteção extrema. Evitar vínculos profundos não é ausência de desejo por conexão. É exatamente o oposto. É um desejo tão intenso de vínculo que ele se torna ameaçador. Quando alguém evita se aprofundar emocionalmente, não é porque não sente, mas porque sente demais. O cérebro dessa pessoa aprendeu que sentir em profundidade cobra um preço alto. Em algum momento da história emocional dela, se aproximar demais significou perder algo importante como segurança, controle, identidade ou dignidade emocional. Muitos desses indivíduos cresceram em ambientes onde o afeto era instável. Às vezes havia amor, mas ele vinha acompanhado de críticas, ausências, explosões emocionais ou silêncio punitivo. Outras vezes havia cuidado material, mas nenhuma validação emocional. A criança aprende cedo que não pode contar plenamente com o aprende que se depender, pode se frustrar. Aprende que se mostrar demais, pode ser rejeitado. Esse aprendizado não fica registrado como uma memória consciente, mas como um padrão emocional automático. Na vida adulta, esse padrão se manifesta como uma necessidade constante de controle interno. A pessoa precisa sentir que está no comando da própria vulnerabilidade. Ela se aproxima até certo ponto, mas quando percebe que o outro começa a enxergá-la de verdade, algo trava. Surge uma sensação difusa de desconforto, irritação ou vontade de se afastar. Muitas vezes, ela não sabe explicar o motivo, apenas sente que algo ficou pesado demais. Esse afastamento costuma ser racionalizado. A pessoa diz que o outro é carente demais, intenso demais, exigente demais ou confuso demais. Em vez de olhar para o próprio medo, ela projeta no outro a responsabilidade pela desconexão. Esse mecanismo protege o ego e preserva a identidade de alguém que acredita ser emocionalmente estável. Admitir o medo significaria admitir fragilidade, e isso é justamente o que ela aprendeu a evitar. Outro ponto central é que essas pessoas costumam associar vínculo profundo à perda de liberdade. No imaginário emocional delas, se vincular significa se aprisionar, significa precisar explicar, justificar, negociar sentimento e abrir mão da autonomia. Mesmo que racionalmente saibam que relações saudáveis não funcionam assim, o corpo reage como se fosse uma ameaça real. O sistema nervoso entra em estado de alerta quando percebe proximidade emocional contínua. Por isso é comum que essas pessoas se sintam mais confortáveis em relações que nunca se aprofundam totalmente. Relações à distância, relações indefinidas, relações cheias de interrupções ou ciclos de aproximação e afastamento. Esses formatos mantêm a ilusão de conexão sem exigir entrega real. A pessoa sente que não está sozinha, mas também não se sente exposta. Existe também um medo profundo de ser visto como insuficiente. Quanto mais profundo o vínculo, maior a chance de que o outro enxergue falhas, incoerências e inseguranças. Para quem construiu a identidade baseada no controle emocional, isso é quase insuportável. Manter vínculos superficiais permite sustentar uma versão editada de si mesmo. Uma versão funcional, interessante e protegida. O paradoxo é que essas pessoas frequentemente sofrem de uma solidão silenciosa. Elas estão cercadas de gente, conversam, trabalham, convivem, mas sentem que ninguém as conhece de verdade. Essa solidão não é verbalizada porque reconhecê-la exigiria admitir que a própria evitação tem um custo emocional alto. Então elas aprendem a conviver com esse vazio como se fosse normal. Com o tempo, a evitação deixa de ser apenas um comportamento e se torna um traço de personalidade. A pessoa passa a se definir como alguém que não gosta de se envolver muito, que prefere ficar sozinha, que não acredita em dependência emocional. Ela cria uma narrativa coerente que mascara a origem defensiva desse padrão. E quanto mais essa narrativa se fortalece, mais difícil se torna questioná-la. Esse padrão também se manifesta na forma como a pessoa lida com conflitos. Conflitos exigem diálogo emocional, escuta e exposição de sentimentos.
Para quem evita vínculos profundos, isso é extremamente desgastante. Por isso ela tende a se fechar, se afastar ou minimizar o problema. Em vez de elaborar junto, ela se retira emocionalmente. Isso mantém a distância e reforça o padrão de evitação. No fundo, o que existe é um medo antigo de depender, um medo de precisar do outro e ser decepcionado, um medo de entregar partes internas e perder o controle da própria estabilidade emocional. Esse medo não é consciente, mas governa escolhas, comportamentos e relações. E enquanto ele não é reconhecido, a pessoa segue acreditando que está apenas sendo forte, quando na verdade está apenas se protegendo de um perigo que já não existe da mesma forma. À medida que a vida avança, a evitação de vínculos profundos começa a gerar consequências mais claras. O que antes parecia apenas uma preferência pessoal, começa a se transformar em um padrão repetitivo de relações que não se sustentam. A pessoa percebe que tudo começa bem, mas em algum ponto sempre perde o interesse. Sente incômodo ou vontade de se afastar. E quanto mais madura ela se torna, mais esse ciclo se torna evidente. Psicologicamente, isso acontece porque vínculos profundos exigem algo que essas pessoas não aprenderam a fazer com segurança. Exigem permanência emocional, permanecer mesmo quando há desconforto, permanecer mesmo quando surgem conflitos, permanecer mesmo quando o outro mostra fragilidades. Para quem cresceu aprendendo que conexão é instável, permanecer parece um risco grande demais. Outro aspecto importante é a dificuldade em acessar e nomear emoções. Pessoas que evitam vínculos profundos costumam ter uma relação distanciada com o próprio mundo emocional. Elas sentem, mas não conseguem sustentar o sentimento por muito tempo. Quando a emoção se intensifica, surge a necessidade de racionalizar, minimizar ou se distrair. Isso cria uma desconexão interna que se reflete nos relacionamentos. Essa dificuldade emocional também gera uma comunicação empobrecida nos vínculos. A pessoa até pode falar sobre fatos, ideias e opiniões, mas evita falar sobre medos, necessidades e inseguranças. Quando o outro tenta acessar esse nível mais profundo, ela se fecha ou muda de assunto, não por maldade, mas por incapacidade emocional aprendida. Com o tempo, essa postura cria relações desequilibradas. O outro sente que está sempre tentando se aproximar, enquanto encontra uma parede invisível. Isso gera frustração, sensação de rejeição e insegurança no parceiro ou amigo. Muitas relações terminam não por grandes conflitos, mas por exaustão emocional. O outro se cansa de tentar acessar alguém que nunca se entrega por inteiro. Internamente, a pessoa que evita vínculos profundos costuma carregar uma crença silenciosa de que, se depender emocionalmente de alguém, vai perder o controle da própria vida. Essa crença faz com que ela valorize excessivamente a autonomia e a autossuficiência. Pedir ajuda, demonstrar carência ou admitir necessidade vira sinônimo de fraqueza. Outro ponto delicado é que essas pessoas frequentemente confundem intensidade com perigo. Quando uma relação começa a se aprofundar e gerar emoções mais intensas, o sistema emocional interpreta isso como um sinal de alerta. Em vez de entender a intensidade como conexão, ela entende como ameaça, e então começa o processo de distanciamento emocional. Esse padrão também pode gerar uma sensação constante de insatisfação. Nada parece profundo o suficiente, mas ao mesmo tempo, tudo que se aprofunda demais incomoda. A pessoa vive em um meio termo emocional permanente, nem totalmente conectada, nem totalmente sozinha. Isso gera uma angústia silenciosa, que muitas vezes se manifesta como irritação, apatia ou sensação de vazio. É comum que essas pessoas se envolvam com parceiros emocionalmente indisponíveis. Isso cria uma dinâmica segura, pois a distância é mútua. Nenhum dos dois exige profundidade real. O problema é que esse tipo de relação reforça ainda mais o padrão de evitação, tornando cada vez mais difícil experimentar um vínculo verdadeiramente profundo. Quando esse padrão não é olhado com honestidade, ele tende a se cristalizar. A pessoa começa a acreditar que relacionamentos profundos não funcionam, que sempre dão errado ou que exigem sacrifícios insuportáveis. Essa crença protege, mas também limita. Ela impede experiências novas e mais seguras de conexão. Reconhecer esse padrão não é um sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade emocional. Entender que evitar vínculos profundos foi uma estratégia de sobrevivência em algum momento da vida, mas que talvez não seja mais necessária, abre espaço para a transformação.
Não se trata de forçar conexão, mas de compreender o medo por trás da evitação. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e ajuda a compreender padrões emocionais que muitas pessoas vivem em silêncio, acompanhar esse espaço é uma forma de continuar aprofundando esse olhar psicológico com mais clareza e consciência. Com o passar do tempo, a vida costuma cobrar um preço pela evitação constante de vínculos profundos. Não de forma punitiva, mas de forma silenciosa. As pessoas percebem que conquistaram autonomia, controle e independência, mas perderam algo essencial no processo: a capacidade de se sentir verdadeiramente visto, acolhido e conectado. A maturidade emocional não está em evitar a dor a qualquer custo, mas em desenvolver recursos internos para lidar com ela. Pessoas que evitam vínculos profundos muitas vezes acreditam que estão se protegendo, quando na verdade estão adiando experiências fundamentais de crescimento emocional. Conexões profundas não são perfeitas, mas são transformadoras. É importante compreender que vulnerabilidade não é exposição sem limite. Vulnerabilidade é escolha consciente. É decidir se mostrar aos poucos, em contextos seguros, com pessoas que demonstram consistência emocional. Quem evita vínculos profundos costuma confundir vulnerabilidade com descontrole, quando na verdade ela é uma forma de fortalecimento interno. Outro ponto essencial é aprender a tolerar o desconforto emocional inicial que todo vínculo profundo gera. Nenhuma relação significativa nasce confortável. Sempre existe estranheza, medo e insegurança no começo. A diferença está em quem consegue permanecer apesar disso e quem se afasta assim que o desconforto aparece. A reconstrução da capacidade de vínculo passa por reconhecer emoções reprimidas. Medo, tristeza, raiva e frustração que foram silenciadas ao longo da vida precisam ser validadas. Enquanto essas emoções permanecem negadas, o corpo continua reagindo à proximidade como se fosse uma ameaça. Também é fundamental revisar crenças antigas. A ideia de que depender emocionalmente é perigoso, de que amar é perder liberdade, ou de que mostrar fragilidade é fraqueza, precisa ser questionada. Essas crenças foram úteis no passado, mas podem se tornar limitantes no presente. Vínculos profundos não anulam a individualidade. Pelo contrário, eles a fortalecem quando são saudáveis. A conexão verdadeira não exige fusão, mas presença. Não exige controle, mas confiança. Não exige perfeição, mas honestidade emocional. Para quem sempre evitou se aprofundar, o caminho não é se jogar em relações intensas, mas permitir pequenas experiências de abertura. Compartilhar um sentimento, sustentar uma conversa difícil, permanecer presente em um conflito sem fugir. São esses pequenos movimentos que reeducam o sistema emocional. O medo de se vincular profundamente não desaparece de um dia para o outro. Ele diminui à medida que novas experiências emocionais seguras são vividas. Cada vínculo saudável contradiz o antigo aprendizado de que conexão machuca inevitavelmente. No fim, evitar vínculos profundos é uma tentativa de proteger algo muito valioso: a própria sensibilidade. Reconhecer isso com compaixão é o primeiro passo para transformar a forma como se relaciona com o outro e consigo mesmo. E quando essa transformação acontece, a conexão deixa de ser ameaça e passa a ser espaço de crescimento, presença e verdade emocional.